Então, feliz 2026 para vocês, feliz ano novo, né? O segundo semestre do ano passado, ele simplesmente voou, né? Tivemos muitas mudanças, né, no nosso Clube Rosa, com certeza aí a reta final do ano, né? Muito movimento rosa acontecendo. E mesmo se por acaso algo não foi, né, do jeito que você esperava, eu acho que a gente precisa agradecer, né? A gente precisa sempre começar um ano com o nosso momento de gratidão, né? Colocando Deus em primeiro lugar, agradecendo por a gente estar aqui com saúde, por a gente ter acordado no dia de hoje. Quantas pessoas que às vezes estão num hospital, estão doentes, né? Estão buscando uma oportunidade e ainda não encontraram Mary Kay, né? Ou empreendem sozinhas e nesse momento elas estão ali, né, angustiadas, elas estão, ai meu Deus, eu queria tanto fazer parte de um grupo, eu queria tanto ter uma orientação, né? E essa orientação ela não tem custo, ela é uma orientação gratuita, né? Que todas nós Mary Kays temos. E eu quero dizer para vocês que a pessoa que mais torce por vocês dentro do seu negócio é a tua iniciadora, é a tua diretora, né? Então, o que precisar, gente, de ferramenta, de instrumento, de convidada, né? A gente vai estar buscando fazer o melhor, porque a gente não quer aqui só um pedido no sistema. A gente quer realmente que você pague as tuas contas, que tu realize os teus objetivos com o negócio Mary Kay. A gente quer que você não tenha, né, que justificar para alguém o porquê você, de repente, num dia que você está doente, você tem que buscar, teu filho está doente, você tem que buscar, né, que você possa montar os teus horários, né? E se for flexibilidade que você busca, se for reconhecimento que tu busca, se for remuneração que você busca, que nesse ano de 2026 você realmente chegue, né, onde você quer, que você realmente concretize, que você realize. Eu até coloquei no meu grupo, né, o número de pessoas que realizam aquilo que prometem no ano novo. É um número muito baixo, né? Então, que nós, né, façamos parte desse grupo de pessoas que são realizadoras, né? E a gente precisa saber que isso não vai ser fácil, porque a vida, né, era muito bom se fosse aqui, ó, um ponto A, um ponto B, uma orlinha da praia e a gente caminhando. Mas não é assim, né? A vida é um rally, né? Você acha que você está aqui, acontece uma coisa, acontece outra, aí você, quando você está todo vapor, você fica doente, acontece às vezes alguma coisa, uma situação familiar, uma situação financeira. Então, a gente já precisa também estar preparado para isso, tá? Então, eu quero começar esse nosso primeiro encontro de 2026, né? Que cada uma feche os olhos, coloque, né, os seus planos, né? Que sejam os planos de Deus, que você realmente tenha força, tenha disciplina, tenha todas as características, aptidões, habilidades que você desenvolva para você chegar onde você deseja, né? Porque você não estaria aqui se você não tivesse algo para realizar, ou se essa oportunidade, se o mosquitinho rosa não tivesse te picado, porque a gente sabe, né, que a gente primeiro entra na Mary Kay e depois a Mary Kay entra na gente, né? Porque realmente é diferente. E então faça esse momento realmente de fé, de gratidão, mas com vontade. Acho que a palavra assim que eu mais quero deixar para vocês em 2026 é tudo que você for fazer, né? Que você faça com energia, que você faça com vontade. Que 2026 não seja um ano morno, né? Porque de gente morna, a gente está cheio por aí, né? Então a gente precisa ser essa pessoa que agradece com convicção, com energia, com paciência, que né, tudo que a gente for fazer, a gente fala, nossa, será que eu posso fazer melhor? Será que eu posso fazer com mais energia? E é isso que eu desejo para vocês, tá bom? Em um minutinho a gente volta e a gente começa. Amém?
Bora lá, então? Meninas, então o ano começou, né? Para quem está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda a Mary Kay. Para quem é consultora antiga, também bem-vinda a esse ano. 2026, ele né? Tem sempre um tema para o ano, e ele é o ano da prosperidade, né? E a Mary Kay, ela já fez a primeira orientação do mês, colocando as 6 coisas mais importantes. Então, esse mês de janeiro, nós temos tanto para as novas consultoras quanto para as iniciadoras que podem conquistar a IT Bag, que só vai ser revelada no seminário. A gente vai ter resort esse ano para as novas diretoras também, né? O resort é um reconhecimento exclusivo da nossa carreira Mary Kay. Todos os bimestres, né? A Mary Kay, ela está trazendo promoções exclusivas. Então, a gente tem promoção tanto de cuidados com a pele, né? Dessa vez não é o kit com todos os produtos, mas a gente tem promoção de gel com hidratante, a gente tem a promoção mais aguardada, né? Que é só do 4 em 1. Quantas pessoas estão lavando o rosto com esse calor, né? Então a gente tem só o 4 em 1 também na promoção, fora outras promos também. A gente tem lançamento aí de balme, né? Que a gente pode ensinar a cliente usar como balm e blush. Eu tenho várias pessoas que gostam de treinar também e usam, né, na boca e também aqui. A gente tem super benefício para as novas consultoras, então tem a possibilidade de todo mundo aqui ser uma iniciadora, ser uma líder dentro do negócio Mary Kay. Gente, é uma delícia, né? Você vai fazer um evento, às vezes você não gosta de... Eu não gosto muito de fazer... de nunca estar muito sozinha, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas coletivas. Então, é sempre bom, você vai num evento, eu sempre gosto de levar uma consultora ou estar com uma consultora, e nada melhor você fazer um evento com alguém que você iniciou também, né? E a Mary Kay também está fazendo o Pink Desafio Global, tá? Então, gente, nós aqui não vamos ficar repetindo a reunião da Mary Kay. Todo dia 1º do mês, primeiro dia útil do mês, coloca na tua agenda ou assistir online às 10 horas da manhã, e se por acaso você não tem essa disponibilidade, né, você assiste em outro horário, ou no dia seguinte, você assiste numa velocidade acelerada, mas crie o hábito também de você ter o teu caderno para o negócio Mary Kay, tá? Eu vejo muitas pessoas, né, eu falo com muitas consultoras, e eu vejo todos os meses muita gente reclamando, tá? Não é só aqui na Mary Kay, né? No geral, na vida. Né? Claro, na Mary Kay também. Gente, eu sou uma pessoa que eu tenho que parar também de reclamar. Gosto de dar uma reclamada, minhas diretoras sabem. Mas eu reclamo e venho com a solução. Reclamo e venho com a solução. Então, a gente precisa... ainda não consigo gravar porque é muito programa que a Mary Kay faz. Solução, começa a anotar. Tá? Eu também, é muito programa, eu também não anoto, né? Quando eu comecei na Mary Kay, eu era 25 mais, agora eu já sou 35 mais. Então, gente, tem que anotar. Porque agora, olha só, vocês acham que eu ia gravar os 6 pontos mais importantes de cor? Né? Às vezes a gente até grava, mas anota, né? Se está escrito, ó, aqui, por exemplo, o kit ativo, R$ 329,90 vem 711 em produto. O kit qualificado da Nova, R$ 759,00 e vem 1.648 em produto. Se não anotar, como é que você vai ter essa facilidade, essa propriedade? Quem anotou? Olha aí, a Ana anotando, mostrando as anotações. A gente não grava, não é que a gente, mas para vocês é mais fácil. É porque a gente cria pequenas técnicas que facilitam a nossa vida o mês todo. Vocês imaginam, se a gente realmente quer ter uma renda com um negócio, quantas vezes que a gente vai repetir? O preço do 4 em 1, o preço do kit básico, o preço do gloss que é lançamento, o preço do combo da Nova. Então, se a gente não criar essa ferramenta, né, e o ato de escrever já é comprovado, né, quando a gente escreve, a gente fixa muito mais, então, a gente tem, né, essas pequenas técnicas. Então, 2026 é o ano da prosperidade, é o ano da mudança? Se você não tem o seu caderno Mary Kay, então você já vai providenciar para você fazer as suas anotações, né? Para você começar a fazer o negócio de forma diferente, tá? Então, a gente tem também uma coisa importante. Na promoção que está na revista, tá? O batom mate que está na promoção, ele é só em janeiro, tá? Isso é uma coisa que eu queria lembrá-las, tá? Não vou repetir a reunião que está gravada. E os demais, que é o Dude Blush, Lash Intensity, lápis coloridos, né? Então, vocês, ó, quem fala que não vende lápis colorido, você usa lápis colorido? Né? Começa a usar, se você for mais básica, usa um Cooper,
usa um green, né? Gente, o purple fica muito lindo. Nas aulas lá de make na sala a gente usa. Eu tô com o blue do mês passado, tá? A gente também... Então, as promoções são bimestrais, tá? A promoção do batom matíssimo é só esse mês. E o Círculo das Estrelas, o contorno labial e o sérum corretor de tom é só para quem é do programa Círculo das Estrelas, tá? Então, gente, depois vocês assistam, tá? Vejam também os resuminhos que vamos ter nos grupos. Mas o que nós estamos aqui hoje reunidas, né? Mary Kay, gente, é uma expansão de mente, tá? Então, o intuito de você estar aqui não é para você, só vender um batom. Você vender um batom, vender um produto, vai ser uma consequência. A gente está aqui para a gente realmente formar empresárias de sucesso. Só que aqui cada uma tem uma vida, uma realidade, cada uma tem uma rotina. Então, a gente está aqui para mostrar que é possível, né, você ser aquela parcela da população que realiza os seus objetivos. Mas ser fitness, ganhar dinheiro, melhorar minha vida é muito relativo, é muito subjetivo, né? É muito... Você não consegue palpar. Por isso que é importante a gente, nesse começo de ano, estabelecer as nossas metas. Então, quais são as metas de vocês para esse ano de 2026? E você ter isso realmente escrito, né? Mas tem que ser uma meta que as metas, elas têm que ser algo que realmente a gente tem um desejo ardente, tá? E às vezes, que nem eu falei até num áudio que eu gravei, às vezes você vai querer uma coisa que é gigantesca, e aí você visualiza a escada inteira, e você fala, nossa, mas é muito difícil conseguir isso, né? Eu fechar uma corte de 50 mil pontos pessoais, eu não consigo nem vender um pedido de 40%, como é que eu vou fechar uma corte? Mas é importante, né, a gente ter essas metas de longo prazo, para a gente ter, né, um direcionamento, mas a gente também fazer essas metas menores, que são as nossas metas do mês, né, que são as nossas metas semanais, e mais isso, né, a gente ter meta diária dentro do nosso negócio Mary Kay. Isso é muito importante. E a gente parou, né, até falou para mim de falar um pouco de meta diária. Porque essa pequena meta que tu vende, às vezes, uma base no teu dia a dia, ela vai te levar, se você vender uma base em 6 dias, você já vendeu um pedido mínimo em uma semana. E uma base, vezes 25 dias de trabalho, você vendeu o teu pedido de 40%, né? A gente for pegar aí, 8, 16, 4, 32, mais ou menos. Os R$800 semanais é o teu 3.200 do teu mês, né? E aí você já vai ter vários programas que você vai fazer parte, que você vai conquistar, tá? E aí, eu vou falar, tá, gente, a minha primeira parte dessa reunião, e depois nós vamos ter a nossa convidada especial, que foi um sucesso na última reunião do mês de dezembro, né? Que foi a Regiane. Ela é uma mentora. Gente, ela na Sala Rosa, ela arrasou falando sobre inteligência emocional, tá? Então, a nossa reunião vai ser dividida em 2 partes. A minha, né, que sou a diretora aqui de vocês, ou a diretora da diretora, né, que a gente está aqui com a minha descendência de consultoras, tá? E a gente vai ter a segunda parte com a Regiane, tá? Lembrando que, quer saber qual que é a promoção, quer saber qual é o kit de início, assiste a reunião da Mary Kay e acompanha os grupos que têm essas imagens e que têm os resumos, tá? A gente não vai estar repetindo aquilo que foi falado na reunião da Mary Kay. Aqui a gente já está avançando, tá? Porque a gente quer vocês realizando muitas coisas no negócio. Vocês estão vendo eu compartilhar um cartaz de metas, gente? Tá aparecendo para vocês? Tá em branco, né? Espera aí. Apareceu? Apareceu, né? Se vocês pesquisarem no Google, se vocês pesquisarem pessoas, né, que falam sobre bater metas, tá? Só bate meta quem tem meta, né? Isso é um fato. Quem não tem, às vezes até pode acontecer, né? Eu estava sem meta, mas e aí aconteceu. Mas quando a gente visualiza, o nosso cérebro, ele é visual, né? Ele vai ter aquele dia que tu vai estar mais desanimada,
vai ter aquele dia que você, eu acho que isso não é para mim, mas se você tiver isso em algum local visível, isso vai te ajudar a entrar em ação. Pode ser na tela do seu celular, né? Pode ser o cartaz aí no seu quarto, no espelho, você compartilhar com as pessoas também, tá? Aqui eu vou compartilhar um cartaz de meta de uma consultora top, Mary Kay, tá? Então, a gente tem aqui o programa Círculo das Estrelas, tá? É que aqui a gente tem de uma nova consultora, 225 pontos, 300, 350, tá? Mas para as demais é 350. Eu acho que eu abri o da nova, mas da consultora, 350 pontos. Então, você fazer parte do programa Círculo das Estrelas é um objetivo, né, que vai te fazer ser constante no negócio Mary Kay e vai te fazer todos os meses aproveitar os lançamentos, ter as promoções, porque às vezes você acha que eu vou fazer um 40% esse mês, vou pular 3 meses. Às vezes você está ganhando menos, né? Porque você está demorando mais para fazer pedido, você está sem lançamento, né? Você acaba não desenvolvendo outras estratégias. Então, ser constante é melhor do que estourar um mês e ficar 6 meses sem ter novidade, tá? Então, fazer parte do programa. Aqui embaixo, também nesse cartaz de metas, a gente tem para você acompanhar os seus pontos, tá? Então, qual o nível que você fez o pedido? Gente, é muito importante a consultora acompanhar, né? Mês passado, eu tive umas 3 consultoras passando 1.460 pontos. Com 1.500 é frete grátis, é mais estrelas. Você está no nível 3 do Círculo das Estrelas. A tua promoção sai com mais porcentagem de desconto. Então, a gente tem 2 tabelas na Mary Kay. A gente tem a tabela de desconto, que a gente tem o nosso lucro, e a gente tem a tabela dos pontos. Os pontos são a nossa moeda de troca para os reconhecimentos que a gente tem na Mary Kay. Então, se você faz 350 pontos, você faz parte de um programa que tem premiação, estrela, mais desconto. Se você faz 1.200 pontos, é o nível 2. 1.500 pontos, você está no nível 3, que é frete grátis, né? Eu não pago o frete mais nos meus pedidos, porque o ano inteiro eu sou do Círculo nível 3. Então, olha que delícia, né? Porque eu tenho esse objetivo. No mês passado, eu fiz um pedido e deu 1.500 eu bati 3.580 pontos. Com 3.600 pontos, rodava 200 estrelas, né? O que eu fiz? Coloquei lá mais um produtinho, pedi os catálogos no último dia e batia a produção dos 3.600 pontos. Então, a gente tem que sempre estar olhando os dois, né, na hora da gente passar o nosso pedido. Por isso que eu insisto também, consultora, coloca como objetivo passar o teu pedido no começo do mês, né? Então, sempre passar o seu pedido até, no máximo, aí, o dia 10. Você já teve tempo de ver as promoções, teve tempo de divulgar também algumas, né, promoções para os seus clientes, fazer aquela venda do 5º dia útil, e aí você faz o seu pedido do mês. E aí, se você for vendendo, você vai fazendo repix, e no último dia você aproveita mais aquela promoção, você já pede o catálogo do outro mês, você faz aquele, né, complemento de acordo com o tamanho da sua venda do mês, da promoção. Isso é maravilhoso, porque a gente está trabalhando o mês todo estratégias com esse mês. E aí você faz pedido no último dia. Aquela mercadoria vai chegar até o dia 10 do outro mês. A gente está trabalhando já a promoção do mês seguinte, está recebendo a caixa do mês anterior. E aí você fica com a sensação de que você está sempre atrasada. Ou você nunca está conseguindo postar o que a gente está trabalhando. Então, cria esse hábito. Se precisar mudar a data de cartão, se precisar fazer uma ação de um Pix premiado para você levantar o valor, ou, né, se você tiver como investir, de repente, num pedido menor, né? Muitas pessoas que estão fazendo isso, elas estão vendendo mais, porque o pedido no começo do mês, ele faz a diferença. Você ter os lançamentos, você já ter a revista, você já ter... né, já ter esse pedido feito, depois se você fez algumas outras vendas, tá? E aí você vai acompanhando, você vai anotando também aqui, ó, toda a tua pontuação e o teu nível que você estava no ano, e a quantidade de estrelas também que você está, tá? Na Mary Kay, a gente também tem as nossas cortes, tá? Corte de vendas pessoais, e nós temos a corte de iniciação. Então, cada vez que você fizer 1.000 pontos no sistema, você pode pintar aqui uma bolinha
no seu cartaz também, tá? E se você fechar os 50 mil pontos, você fecha também a corte de vendas, ganha sua joia, vai no seminário, desce do palco, participa da festa, né? Graças a Deus aqui a gente tem a Núbia da minha unidade, que vai estar comigo no seminário, fechou a corte de vendas pessoais. A gente tem a minha iniciadora, Renata Amadeu, na corte de vendas pessoais. A gente tem uma consultora da Patrícia Petroli, que vai estar lá também com a gente na festa, fechando a corte de vendas. Todos os anos nós temos consultoras aqui, né, das nossas equipes, fechando as cortes, consultoras e diretoras, tá? E esse ano a gente já tem aí, ó, pelo menos umas 5 pessoas, né, que eu já conversei, que a gente já colocou no nosso cartaz de metas, fechar a corte de vendas pessoais, tá? Ai, Lê, mas ninguém tá comprando. Ai, Lê, mas não é possível. Gente, é possível se a gente decidir entrar em ação para isso acontecer. O ano passado foi um mês que eu tive muitos problemas, né, na minha vida pessoal, muitos desafios mesmo, e foi o meu ano de Mary Kay que eu mais vendi. Eu quase fechei a corte de vendas pessoais, né, tava mostrando para as meninas. Porque eu realmente coloquei mais estratégias em prática, eu separei mais, né, um dia para realizar as ações, acompanhei mais as minhas clientes, eu fiz mais ações também, né, do que eu fazia anteriormente para venda, e eu tive um resultado. Tudo isso porque eu tinha um boleto a mais, né? Um boleto de 1.000 e pouco a mais por mês, que eu me prontifiquei a pagar com as vendas, né? Então, eu tinha que fazer as vendas de 8 mil aí todos os meses, né? Eu tive que dar o upgrade nas minhas vendas por conta disso, né? Que eu me estipulei para pagar com as vendas de Mary Kay. Então, gente, vamos juntas, né? Quem quiser também fechar a corte com 50 mil pontos no ano, tá? Além das vendas, a Mary Kay tem a corte de iniciação. Então, cada vez que você fizer um início e esse início bater 600 pontos, você pinta um coraçãozinho aí, né, para você fechar com os 36 inícios a corte de iniciação da Mary Kay, tá? Lê, mas se eu iniciar uma amiga minha, uma consultora, uma cliente, eu vou perder essa cliente. Gente, se eu fosse pensar assim, imagina, todo mundo que está aqui na reunião, todo mundo que está nas unidades vieram através de mim, né? Então, já pensou para quem eu iria vender, né? Se eu iniciei um monte de gente, essas pessoas foram iniciando outras, foram iniciando outras, e foram iniciando outras. Em São Paulo, só para vocês terem uma ideia, na Avenida Paulista, nós temos pessoas que abrem, né? Marcas que abrem franquia, a mesma franquia em lados diferentes da rua, né? Porque quem está indo para lá não está vindo para cá. Né? Então, às vezes você vai iniciar algumas pessoas naquele bairro, mas você vai fazer ações em outro bairro, ações online, vai pedir indicação, né? Aquela pessoa vai ali cuidar daqueles clientes e você vai estar focando em outras coisas e você é remunerada por isso, né? Então, você ganha também por isso. E você tem aquela parceira de trabalho. A gente pode ir sozinha mais rápido, mas juntas nós vamos mais longe. Então, a corte de inícios, você pode fechar todas as cortes da Mary Kay, tá? Vendas, inícios e unidades, tá? Então, ela faz parte também do cartaz de metas da consultora Top. E aí, né, se você desejar, no ano de 2026, ser uma diretora de vendas, aqui tem a sua futura unidade, né? Você pintar as bonequinhas das suas 10 consultoras, também tem consultora fechando as 10 esse mês para entrar em qualificação, então é possível também, se esse for o teu objetivo, tá? Então aqui também tem os requisitos da qualificação e o seu grande ano de 2026, tá? Aqui tem o resuminho do lado. Mas quando eu vou fazer um cartaz de meta, gente, como é que eu tenho que fazer, né? E a nossa vida, a gente tem várias áreas, né, da nossa vida, porém, a gente, no cartaz de metas, divide em 4. São as nossas metas espirituais, as nossas metas familiares, as pessoais, tá? E as profissionais. Então, se de repente você, né, não tá tendo nada hoje na sua vida espiritual, o que você pode dar o primeiro passo? Né? O que você pode começar a fazer? Né? Você com a sua família. Como eu falei para vocês que eu tinha, né, essa conta a mais, foi uma meta familiar que eu fiz com a minha filha, né? Eu fiz uma viagem em janeiro do ano passado. Então eu fiz ao contrário. Primeiro eu fiz a conta, depois eu tive que correr atrás.
Então, às vezes vai ser o contrário, às vezes você vai, né, correr atrás para depois usufruir, ou você vai usufruir e depois tem que correr atrás para realizar. Então, aqui, de repente, uma viagem que você queira fazer com a sua família, né, uma mudança de casa, mudar alguma coisa que vai beneficiar todos vocês, tá? Pessoal, muitas pessoas, às vezes, principalmente quando são mães, né, coloca só filho, casa e você, né? Tem alguma coisa que você não gosta em você? Tem algum curso que você queira fazer? Gente, eu sigo uma professora e ela tá grávida e ela tá fazendo um curso, ela é pedagoga, né, professora? Ela tá fazendo um curso, gente, na Europa, tá indo naquelas escolas lá da Europa. Ela tá viajando sozinha, gravidinha, sabe, passando aqueles trens na Suíça. Gente, que delícia acompanhar essa menina. E ela falou, né, que ela guardou as economias, fez uma renda extra, tá? Não foi Mary Kay, no caso, mas ela fez uma renda extra para poder fazer essa viagem nas férias dela escolar, no mês de janeiro, sozinha, né? Então, cada uma aqui sabe algo que, né, se você não sabe, vai ter essa tarefa hoje de fazer seu cartaz de metas até o dia 10, tá? De você colocar foto daquilo que você quer, daquilo que você deseja, tá? E aí também a gente tem a profissional. Profissional, se você tem uma profissão, né? Fora de Mary Kay, você também às vezes almeja algum crescimento, algum reconhecimento. E aqui na Mary Kay também, né? Então, se você quer ser uma diretora de carro rosa, é possível, tá? Porque você pode ser diretora até o meio do ano, e do meio do ano para o final do ano você entrar na meta e você fechar o teu 2026 de carro rosa. Né, 100 mil reais, gente. O carro rosa tá 100 mil reais e 500. Se você não quiser o carro, você faz alguma outra coisa que chama-se troféu dos sonhos, tá? Ler o caderno carreira. Tão importante, a nossa empresa tem um caderno carreira, né? Então, se você não leu ainda, conhecer mais essa empresa que você faz parte, tá? Para que você também consiga estipular aí essas suas metas para o ano. Gente, e o cartaz de metas tem muita gente que pensa, né, que é besteira, mas nós assistimos um treinamento com uma ex-delegada, né, ela é delegada, e hoje ela é exclusiva Mary Kay, a Duda Lobato, uma diretora maravilhosa, e ela falou que fazer o cartaz de metas no começo do ano, com toda a área dela, fez as pessoas realizarem muitas coisas, né? Então, a gente precisa começar o ano falando sobre isso. E aí, essa meta maior, ela vai ser fatiada, né? Porque às vezes um objetivo que você tem custa 30 mil reais, mas fatia isso por 12 meses. Aí você vai chegar num objetivo do mês, tá? Aqui na reunião não é possível a gente falar dos objetivos pessoais de cada uma, mas nós, diretoras, estamos, né, com a nossa agenda liberada, amanhã, quinta e sexta, para conversar individualmente, tá? Ou pelo WhatsApp, ou chamada de vídeo, com as pessoas que querem essa ajuda para chegar na sua meta diária. E você vai ver que a viagem que você não fez, ou que você não faz, a conta, a dívida que você tem, gente, às vezes são 2 produtos vendidos no dia. É um kit básico que está na promoção, que você vai vender no dia, tá? E que você vai conseguir chegar nesse seu objetivo. Por isso que é importante você visualizar onde você quer chegar. E você ter uma meta diária, que vai ser pessoal sua. E a partir de amanhã, além dos nossos planejamentos individuais que a gente vai fazer com cada uma, a gente vai dar ações prontas nos grupos, tá? Para você bater a meta diária. Então, vai ter lá, né, uma ação de vender o kit básico, que é a de amanhã, né, que já estava preparada. De repente, a tua meta vai ser vender 1, mas de repente a sua meta vai ser vender 4, tá? E aí a gente vai dar as possibilidades também. Então, veja as 30 formas de vender Mary Kay. Porque você pode trabalhar com bolsa 48 horas, você pode trabalhar com urna, com evento, com indicação, somente online, skin analyzer, tem muitas formas de você fazer esse negócio acontecer, tá? E se por acaso você terminou o ano falando assim, meu Deus, já vendi para todo mundo que eu conhecia, a gente vai ter uma estratégia também das indicações, tá? Aqui na reunião, eu não sei, quem não estava na reunião, né, na última reunião do ano, eu conheci a Regiane, né, num grupo, né, de crescimento da igreja, e sentei do lado dela, numa confraternização, ali a gente conversou,
ela foi na Sala Rosa, ela já, né, virou a minha cliente, ela já deu treinamento para as consultoras, tudo isso, gente, em dezembro. E hoje ela já está aqui na reunião, eu acho que a Thaís está aqui na reunião, com uma indicação para uma nova consultora, né, que vai estar entrando no time através da Regiane. A Thaís aí, o coraçãozinho. Gente, eu não tinha o contato da Regiane até acho que um mês, não sei. Mais ou menos assim. E aí, as pessoas, elas existem, gente. Se você tem um objetivo e essas pessoas, de repente, que você já entrou em contato, não deu, o mundo, o universo está cheio de pessoas. Então, de repente, a gente também tem que abrir um pouco esse nosso radar rosa. Né? Às vezes, um curso que você faz, uma academia que você faça, né? Eu mesma, a unha, eu fiz num salão, agora eu vou fazer em outro. Então, não se prender também, né? Às vezes você fala, o que eu posso fazer de diferente? Né? Se matricular numa aula. Foi engraçado, vou dar o exemplo aqui também da Ana Carvalho, que ela e a Jo, né, entraram numa academia nova. Gente, em menos de um mês de academia. Uma fazia aula de manhã, outra fazia aula à noite, elas já fizeram um evento juntas no aulão do ano novo, do Natal. Olha, eu falei, que rápidas! Eu falei, gente, a academia mal acabou de inaugurar, né? E elas já estão lá fazendo o relacionamento, a conexão. Então, gente, o que eu vim aqui mostrar para vocês é que a gente tem uma oportunidade, a gente tem produtos, a gente tem promoção, né? A gente tem uma série de reconhecimentos. Esse mês tem it bag, vai ter resort, tem carro rosa, tem carreira, tem um leque de opções. Mary Kay é um cardápio. Você entra no restaurante e você decide, né? E aí você vai imprimir a foto, colocar a foto, você vai visualizar, botar na tela do celular, envia para mim, né? Fala com as pessoas da tua casa também, conversa com as pessoas das pessoas que torcem por você, tá? De repente tem uma pessoa que às vezes vai falar alguma coisa negativa, mas essa pessoa às vezes que ela quer te proteger, né? Às vezes a pessoa fala, não, ela não quer que você se meta em furada, né? É normal. Eu tenho uma consultora topíssima minha, que quando ela foi se cadastrar, uma amiga dela falou, não, pelo amor de Deus, você vai fazer isso, nossa, não, você vai se ferrar. Eu conheci alguém que deu errado. Gente, eu conheço alguém eu tenho uma conhecida da minha mãe que abriu uma franquia da Cacau Show e ela faliu com a franquia. Mas, assim, uma sucessão de erros. Colocava o chocolate que chegava primeiro, não pegava os que dá validade, vencia um monte de chocolate, colocou a família inteira para trabalhar, né? Mais funcionário do que precisava. Então, assim, a gente tem que entender o porquê que aquela pessoa, de repente, né, não deu certo no negócio. Porque todas as profissões, nós vamos ter pessoas que não vão, né? Posso dizer, eu sou uma pedagoga que não dei continuidade, mas não é porque eu não dei certo na educação, porque eu escolhi Mary Kay, né? Mas falando de vocês, agora é a hora da gente realmente olhar para a gente e para a gente decidir o que a gente quer para o nosso ano, né? E se você tá com uma assim, não vou nem colocar porque eu não vou conseguir, trabalha isso em você, né? A autoconfiança, né? Por que você não pode? Por que você não merece? Por que você não merece fazer a viagem que você deseja? Por que você não merece trabalhar meio período com qualidade? Por que você não merece fazer uma academia melhor, né? Você tem que ir num restaurante melhor com a tua família. Então, a gente precisa realmente, a hora da gente sonhar é agora. Para a gente entrar em ação a partir de amanhã, decidida. Não, eu quero isso aqui, eu quero conquistar essa it bag, eu quero ir para o resort, né? Eu quero bater os desafios também da unidade, tá? Então, isso é muito importante, essa nossa decisão, tá? E aí também fazer esse cartaz de metas, entrar em contato com a diretora e ter essa meta diária. Gente, se precisar, põe uma folha de sulfite, coloca R$ 300, bota um 300 gigante aí, né, na sua casa, vai fazendo o pauzinho, vai acompanhando, tá? E não é um dia ruim que vai, né, definir o teu ano. Dias ruins acontecem em todas as profissões, tá? Então, isso que a gente também precisa falar. Alguma diretora minha quer complementar isso que eu tô falando antes da Regiane começar? Alguém quer complementar alguma coisa? Eu não, Lê.
A Ana queria falar alguma coisa do treinamento também, que ela assistiu um treinamento maravilhoso. Ana toma café da manhã, é Carol Pinelli, Dani Fontana, Velasquez, que é uma mentora que a gente também tem. Ai, Só café da manhã, gente. acordo com a minha diretora, manda um monte de coisa. Meu Deus, preciso me movimentar. Minha diretora já tomou café da manhã com propósito. É que de manhã eu gosto de ir organizando as coisas. De manhã a nossa cabeça tá mais aberta, né? E eu começo assistindo algum treinamento. E hoje eu assisti o da Dani Fontana. E aí ela tava falando como ela saiu de um momento que ela estava em baixa e tal. E aí ela percebeu, né? Ela viu alguma coisa do marido dela e ela começou a ver o que que ela estava errando, o que que estava faltando. E o que ela falou? Que ela tinha algumas coisas que eram era ladrão de sonhos. Então, o que que ela fazia à tarde? Ela assistia novela, ela fazia algumas coisas, ela via outras pessoas, ela falava, ah, é bom para ela. Então, ela percebeu várias coisas que ela estava fazendo que estavam roubando os sonhos dela. E também algumas coisas que ela fazia que ela falava, não, isso é para ela, porque ela já é diretora, ou porque ela já é ou porque ela não tem filhos, ou porque ela é solteira. Então, ela foi vendo várias coisas sobre isso. E uma coisa que ela começou a fazer, que é dos alcoólicos anônimos, aí ela estava acordando tarde, que ela falava só por hoje eu vou acordar cedo, só por hoje eu vou ser mais amorosa, só por hoje eu não vou reclamar. Então, eu achei muito legal isso, porque às vezes você vai ficando ansiosa, porque, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir vender? Então, só por hoje eu vou fazer a minha meta, só por hoje eu vou falar com tantas pessoas. Amanhã é outro dia, mas lógico que estava tudo planejado. Então, eu achei isso hoje muito interessante. Ou então, tal pessoa me irrita. Mas por que tal pessoa? A pessoa não podia nem chegar perto e ela falou que ela falava do marido dela isso. Ai, meu marido me irrita. Ai, meu marido irrita. E aí ela percebeu que as palavras eram muito fortes, né? Então ela começou a fazer o contrário. Ai, o meu marido, eu sou apaixonada pelo meu marido. Ou isso é bom. Então ela percebeu que as palavras também estavam afetando. Então, para mim, hoje foi ótimo ter assistido essa live. Eu já tinha assistido antes. Então, em cada momento, por isso que é importante a gente assistir os treinamentos, a gente precisa repetir, porque em cada momento a gente está no momento. E aí, hoje, algumas coisas que eu não queria fazer, eu ficava, não, só por hoje eu vou fazer isso, ou só por hoje eu não vou comer um salgadinho, ou só por hoje eu vou acordar mais cedo, ou só por hoje. Então, hoje eu tô no só por hoje. E eu achei, assim, muito interessante. Então, é importante. E a gente também escreveu o que você achou interessante, o que você vai fazer, né? E tudo que você assiste na orientação, tudo que acontecer aqui hoje, você precisa colocar em prática. Então, hoje eu fiquei no só por hoje. Só por hoje eu não vou comer tal coisa. Só por hoje eu não vou reclamar, que é uma coisa também, né? A gente gosta de fazer, reclamar um pouco. Mas se a gente reclama, a gente está reclamando duas vezes. Então, foi bem interessante hoje a live. E todos os dias eu faço isso. Eu estou fazendo uma organização na minha casa, estou fazendo alguma coisa, eu assisto uma live. Comecei também. Ambiência, né? Também. Você tá. E você tá ouvindo um podcast, uma live Mary Kay, uma pessoa que está prosperando. Então, o que a gente ouve também, o livro também, que a gente né, faz a leitura. Então, isso é muito importante. E eu, né, quando comecei a treinar, eu comecei a fazer treinos em casa, de 15 minutos. Eu comprei até aquele Mamãe Sarada, na época que a Manu era pequena, né? Fazia treininho de 15 minutos, bem simples. E quando eu entrei para treinar no CrossFit mesmo, né? Meu corpo levou um susto. Eu comecei treinando 3 vezes por semana, porque eu não aguentava o dia seguinte do treino. Era muito puxado. E aí, no ano passado, que foi um ano né, também conturbado, no final do ano aparece quantos treinos foram, né? Foram 208 treinos. E aí eu vi que para dar 5 treinos na semana, tem que ser, acho que é 260, alguma coisa assim. E aí hoje de manhã eu não fui, eu não acordei na hora do treino. O que eu fiz na hora do treino hoje? Eu dormi. Das 8 às 9 eu estava dormindo. E aí eu falei, poxa, vai ter reunião à noite, não vou conseguir à noite. Gente, me organizei na agenda toda, montei,
fui no treino das 4h15 da tarde, porque eu falei, se eu não bater a primeira semana dos 5 treinos, porque sábado eu não vou estar aqui, eu vou viajar, eu já vou furar a primeira semana do que eu falei mesmo que eu queria fazer. Então, a gente precisa se policiar, como é que fala? Não é policiar, é vigiar, né? Porque hoje a meta diária não. Hoje eu vou acordar mais cedo não. Hoje essa reunião não. Vai ter toda semana, tem reunião. Porque senão é só mais uma, e você vira uma procrastinadora, né? E aí você vira uma pessoa que sempre adia. Esse mês o Círculo das Estrelas não. Esse mês a corte não. Tem gente que há 10 anos fala que vai no seminário. Eu há 10 anos vou no seminário. E tem gente que há 10 anos fala que vai no seminário. Será que eu vou no seminário porque eu tô na corte ou eu tô na corte porque eu vou no seminário? Então, né, fica uma reflexão. E aí, meninas, então, vocês têm aqui uma tarefa de fazer esse cartaz de metas essa semana, porque é para vocês, não é para a diretora de vocês. A gente fez uma reunião e a gente, né, por mais que a gente reclamou no começo, né, a caixa atrasou. Não, vamos focar na solução, vamos antecipar. A gente precisa focar na solução, tá? Mas a primeira coisa é ter meta. Porque se a gente não tem, e for uma meta xoxa, a gente, não, essa semana não. Tem que ser uma coisa que você fala, eu não posso negociar uma semana, né? E aí, vão ter 3 motivos que podem fazer você, né, parar o seu negócio. A gestão do tempo, a gestão financeira e o teu emocional, tá? Então, é por isso que a gente chamou aqui a Regiane mais uma vez, para falar brevemente, né, do emocional e de um projeto que a gente vai ter também com as consultoras que quiserem destravar esse ano, que quiserem alavancar, entrar nesse projeto juntas, porque se alguma coisa está sendo muito repetitiva, eu estou procrastinando muito, tá sendo mais do que o normal, você precisa de uma ajuda profissional, tá? Isso em qualquer área da sua vida. Você precisa fazer uma terapia, você precisa de uma ajuda de um médico, às vezes precisa tomar algum remédio. Não é vergonha isso, gente. Todas nós somos mulheres, nós somos mães, esposas, né? Nós somos filhas, a gente tem múltiplas funções. E a mesma coisa no nosso negócio, né? Às vezes a gente precisa também de alguém de fora para ajudar. Então, o tema de hoje, além do cartaz de metas, tá? É a gestão aí, né? Esse controle, esse equilíbrio emocional. E como eu vou deixar a Regiane tocar aí a reunião até o final, nós, diretoras, né, vamos ter nesse mês de janeiro, e todo ano, quer dizer, o ano inteiro, na última sexta-feira do mês, aniversariantes do mês, lá no Clube Rosa, tá? Então, se você é consultor e faz aniversário em janeiro, ou você com as suas clientes, né, tenha clientes aí, aniversariantes, na última sexta, vai ter lá, né, o bolo, parabéns também, pra gente celebrar. Você com a sua cliente vai trabalhar uma Make Express com ela, vai levar ela até o espaço, vai fazer lá o skincare também, a gente vai cantar o parabéns, vai brindar as aniversariantes todas as últimas sextas-feiras do mês, tá? Nós também vamos ter nesse trimestre, para você colocar no teu cartaz de metas, tá? Janeiro, fevereiro e março, tá? Se você fizer 1.200 pontos por mês, vamos ter em abril Festa das Estrelas. Então, a gente vai ter um jantar das estrelas, mesma pontuação que era, não subimos, tá? Então, é possível todo mundo. Se tu focar no 40%, cada mês você já fatia e vai estar na nossa Festa das Estrelas para a gente celebrar esse primeiro trimestre do ano da prosperidade. Então, né, confecciona esse cartaz aí, coloca também a Festa das Estrelas. Esse mês a Mary Kay está presenteando todo mundo que fizer um início qualificado ou 2 ativos com a It-Bag nova. Então, todo mundo de It-Bag nova depois vai ficar para mim em fevereiro, março, abril. Ai, Lê, eu não ganhei It-Bag. Ai, ele queria tanto ganhar It-Bag. Gente, eu não fabrico It-Bag. Então, para eu ganhar a minha, eu também tenho que conquistar. Então, vamos todo mundo conquistar, que a gente está no mesmo, né, no mesmo barco aí para conquistar a It-Bag. E as novas consultoras, 600 pontos, também ganham a It-Bag, tá? Essa reunião está gravada, depois quiser ouvir tudo, mas acompanha os grupos também,
isso também faz parte, né, do teu objetivo, uma vez aí de manhã, à noite, acompanhar o grupo da unidade, que é onde o Movimento Rosa está acontecendo, né? Você fica sem acompanhar, você perde ali o time, perde dinheiro. Então, sai de 3 grupos aí, 4 que você não ganha, né? Não ganha dinheiro, que não está te levando para frente. Fica nos grupos aí, o grupo da família, né? Se ele for aí pertinente, um grupo, né, que alimente sua fé, um grupo que alimente seu financeiro. Então, seleciona também. Às vezes, você sair é livrar, deixa, né, o espaço para coisas positivas. E esse mês, o nosso desafio de verão também, cada diretora vai colocar no grupo da unidade, então vai ser um desafio que é esse mês. Fez, bateu, ganhou, tá? E aí o prêmio é bem lindo, que é de verão, né? Então, por isso que é só esse mês, para você já usar no seu carnaval aí no mês que vem, então, o seu reconhecimento especial Mary Kay. Gente, nós começamos o ano querendo que vocês conquistem tudo, que vocês batam tudo, que vocês ganhem dinheiro, que vocês melhorem a vida de vocês e que vocês sintam essa alegria em fazer Mary Kay que a gente sente também, tá bom? Falei demais, mas eu quero deixar agora a Regiane tocar aí, né? Não saiam, porque vai valer a pena, gente. Né? Fala para a pessoa da sua casa, chama junto, chama marido, chama alguém para assistir, mãe também, porque a gente precisa ter esses nossos apoiadores, né? E essas pessoas que vão nos impulsionar, porque sabe que uma reunião ela vai ser importante, né? Ela sabe que vai ser por um objetivo familiar também, por um objetivo pessoal que você queira. Então, convida as pessoas também para entenderem um pouco o negócio, para torcerem por vocês também, tá bom? Com você, Regiane. Boa noite, Mary Kay. Imagina. Boa noite, meninas. 2026 chegou, mas e agora, né? 2026 ele já chegou, mas e agora? E o que eu faço com 2026? Se eu continuo fazendo as mesmas coisas de 2025? E eu já vou iniciar com vocês com uma mentorada hoje. Ela iniciou já chorando. Ai, virou o ano, nada está acontecendo. Eu falei, calma, hoje é dia 6 ainda. Mas deixa eu te perguntar, você fez o que a gente colocou para você começar a fazer? Você conseguiu dar uma caminhada? Você conseguiu começar a olhar para você? Começou a cuidar de você? Não, não consegui fazer nada disso. Então, como é que as coisas vão mudar? Entende? A partir do momento que eu não consigo olhar para mim, nada vai mudar. Enquanto eu não me colocar como prioridade, nada vai mudar. A primeira pessoa de dentro de uma família que precisa estar bem emocionalmente é a mulher. Por quê? Porque a mulher ela é a estrutura da casa. Na maioria das vezes, muitas mulheres elas sustentam a casa. E quando nós não estamos bem emocionalmente, aí não há o que aconteça para aquela família inteira dar certo. A mulher ela tem um poder tão grande que, quando é de manhã, se o marido acorda meio torto, ela já fala, e o que foi? Qual o problema? Ele já muda rapidinho. Se o filho bater um pouco mais a geladeira, tá pensando que tá batendo na janela. Agora, se você acordar mal-humorada, todo mundo fica quietinho em casa. Ninguém abre a boca. Por quê? Porque a mulher, na maioria das vezes, ela é a autoridade dentro de casa. E o que eu vejo é que as mulheres estão se deixando para trás, não estão cuidando do emocional. Eu vejo que é uma era onde as mulheres estão muito doentes emocionalmente. E não esperem que as pessoas venham incentivar você. Você precisa ser a sua primeira incentivadora. Você precisa ser a primeira pessoa que precisa olhar para você. E como é que eu vou olhar para mim? Qual é o tipo de alimentação que eu estou? A parte de academia aqui, eu sou a pessoa que estou devendo. Hoje eu já iniciei os treinos em casa, mas falei que vou me cadastrar na academia, que eu preciso ir para uma academia, porque só fazer treino em casa não adianta. Então, essa parte eu estou devendo e muito. Quantas horas por dia você tem tirado para se motivar? Porque nós precisamos ser nossa primeira incentivadora. Eu preciso aprender a me autoanalisar e ver como é que está o meu emocional neste dia. Quando você olha para você hoje,
Como é que está o seu emocional? Vamos interagir, mulheres. Podem abrir aí o telefone, o microfone para estarem falando também. Quando você olha para você, como é que está o seu emocional hoje? De que forma? O que você está sentindo hoje? Tem pessoas que não sabem dizer nem o que estão sentindo. Se está feliz, se está alegre, se está triste, se está frustrada. E você precisa aprender, conhecer mais sobre você. Às vezes nós queremos conhecer os outros, incentivar os outros, mas a gente não para se incentivar. A gente não para olhar como é que eu estou, de que forma que eu posso ajudar o outro. Eu costumo dizer o quê? Salve-se primeiro você. Quando você começa a se salvar, aí sim você vai ter possibilidades de salvar os outros. Às vezes, eu falei essa analogia no dia lá, e eu gosto muito dela. Às vezes nós estamos dentro de um rio, batendo o braço, mas nós estamos enxergando areia, a parte de terra, e a gente está gritando para todo mundo, vamos para lá, que lá tem água, lá tem terra, lá tem terra. Mas ninguém quer sair da água. Ninguém quer sair da água. As pessoas estão confortáveis hoje em dia em meio à dificuldade delas, que quando ela pensa em sair do meio da dificuldade delas, dá desespero. Dá desespero até de sair do meio da própria dificuldade. Acostuma tanto com a vida ruim que passa a ser normal. E se ela começar a melhorar um pouquinho, ela começa a se auto-sabotar, porque ela não está acostumada com uma vida melhor. Ela não está acostumada a ir num restaurante e poder escolher a comida que ela quer comer, não a que ela quer pagar. Ela já está acostumada a ir comprar roupa, mas comprar aquela roupa que o dinheiro dá, não aquela que ela realmente gosta. O produto que ela precisa usar, ela compra aquele que o dinheiro dá e não aquele que gosta. E assim a gente vai caminhando. E assim a gente vai perdendo a nossa essência, e assim a gente vai perdendo a nossa identidade. E assim a gente não vai se achando mais. Quantas pessoas que se olham hoje e não sabem quem são? O nome da minha mentoria é Quem é Você? E quantas pessoas olham para si e não sabem o que sente? Não sabe quem são. Ela só sabe o quê? Socorrer os outros. E ela nunca para se socorrer. E isso não é egoísmo. Porque primeiro eu, para depois eu querer salvar os outros. Se eu estou sempre salvando os outros, eu estou sempre dizendo não para mim. E com isso eu não prospero, e com isso eu não evoluo. Passa ano, entra ano, sai ano, eu continuo com a casa sem pintar. A minha casa não tem uma pintura nova. Eu não consigo trocar o carro. Eu não consigo trocar o sapato. Eu não consigo comprar uma blusa nova para o próximo inverno. Eu não consigo comprar uma roupa nova para o próximo verão. Por quê? Porque eu passo a me acostumar com a minha escassez. E quando eu tenho algo, que vamos colocar agora Mary Kay, que pode me dar um extra, ou que ele pode ser o meu trabalho oficial. A Letícia falou em 8 mil de renda que ela fez. Hoje tem advogado que não faz 8 mil reais de renda, gente. Hoje tem pessoas aí com... Foi 8 mil de venda pessoal. Venda pessoal. Venda pessoal. Olha Sim. aí. E quando você vê, hoje tem advogados que não conseguem fazer essa renda. Quantas pessoas, vocês sabiam que hoje o maior índice de Uber são pessoas com formação superior? Formação superior. Não que seja ruim, mas você veja, a pessoa gastou 5 anos dentro de uma faculdade, gastou um valor exorbitante, 60, 70 mil na faculdade inteira, e ela não consegue trabalhar dentro da área dela, de atuação. Então, nós precisamos o quê? Olhar para nós e ver que eu posso o quê? Dar um passo a mais, que eu consigo mudar de vida. Para isso, eu preciso querer mudar de vida. Quando eu não quero mudar de vida, nada vai adiantar. Letícia pode vir aqui fazer treinamento assim, às vera. Todo santo dia, toda segunda-feira,
o que vai, a cabeça da pessoa vai começar a falar? Ai, de novo uma reunião. Ai, de novo vai falar a mesma coisa. Ai, de novo, isso de novo. Ai, isso de novo, de novo. Sim, de novo. Mas e você se incentivou para mudar com aquilo que está sendo passado para você? A sua cabeça teve uma abertura de mente? Nós precisamos ter abertura de mente. Eu preciso ter o quê? Sonhos. Se eu não tenho sonhos, eu não saio do lugar. Se eu perguntar para a maioria aqui, qual é o seu sonho? Qual o seu objetivo? Para que lugar que você gostaria de passear? Qual é o local que você quer ir fora do Brasil? Teve um evento que eu fui e teve uma pessoa que ela sorteou uma coisa de passar de viagem, aquelas etiquetas bonitas, sabe? Que é para você colocar na mala. E a pessoa do meu lado, a pessoa ia ganhar o passaporte. Vejam isso, prestem atenção na mente da pessoa. A pessoa ganhou ela iria ganhar o passaporte e iria ganhar essa ticket de viagem. Ela ganhou. Aí ela pegou e falou assim: pode pegar para você. Eu não quero. Falei, menina, para você tirar, você tem passaporte? Não, não tenho. Mas então, para você tirar o passaporte, não quero. Eu falei, por que você não quer tirar o passaporte? Não, porque eu não vou viajar. Eu falei, mas você não precisa viajar agora, você viaja um pouquinho. E é empreendedora, tá, gente? Olha a mentalidade. Olha a mentalidade. Não, mas aí você pode viajar o ano que vem. Não vou viajar o ano que vem. Eu falei, mas por que você não vai? Não, eu tô com muita dívida, então eu não vou viajar nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Olha a autossabotagem dessa pessoa. Olha o nível de mentalidade. Ela decretou que ela não ia viajar hoje, nem o ano que vem, nem nunca, porque ela estava cheia de dívida. A partir do momento que a minha mente não abre, não há condições de eu evoluir. A minha mente, ela pode, se eu não tiver discernimento, a minha mente, ela me derruba ou ela me levanta. Aí eu pergunto para vocês, para onde a mente de vocês tem levado vocês? Você está decretando de que você nunca mais vai viajar porque você está endividada? Você está decretando que você nunca vai sair do país? O que você tem decretado dentro de você que está até hoje e você não consegue tirar de dentro de você? Porque isso é muito perigoso. A nossa mente, ela nos leva tanto para cima quanto ela nos puxa para baixo. Se eu não souber lidar com a minha mente, logo ela é uma arma mortal para mim, porque a nossa mente nos leva até a morte. Ela pode nos levar à vida, mas ela também pode nos levar à morte. Então é muito importante eu aprender a lidar com a minha mente. Eu saber como eu estou naquele dia e o que eu preciso fazer para mudar a minha frequência. Há muitas músicas, falando em frequência, há muitas músicas que derrubam a sua frequência, a sua energia vital, ela vai para o pé. Então, se aquela pessoa ela já é um pouquinho mais depressiva e ela escuta sertanejo, logo ela vai ficar muito mais depressiva. Porque você já viu alguém fazendo sertanejo assim, ó? Sertanejo, como é que a gente escuta? Em câmera lenta. Isso são energias vitais que está sendo o quê? Derrubado. E dependendo da situação, eu levo mais de 5 horas para eu levantar de volta a minha energia vital. E quando eu derrubo a minha energia de que eu não consigo, tá tudo difícil, não dá para fazer. Eu entro na parte de só me lamentar, mas eu não saio dessa posição. Logo, eu não consigo crescer. Logo, eu não consigo sair do lugar. Logo, pode vir 26, 27, 28, 30 e eu vou estar da mesma forma. Existe uma situação que é a replicação de comportamento familiar. E aí eu vou convidar todas vocês a olharem para o histórico da família de vocês. Porque você pode estar replicando o comportamento dos seus antepassados,
da sua mãe, da sua avó, das suas tias. Você pode replicar o comportamento. Quer dizer, ninguém se deu bem na vida, não vai ser eu que vou me dar. Para que eu vou me esforçar se eles não conseguiram? Eu preciso começar a tomar ciência de como está a minha vida. Eu preciso começar a tomar ciência de como está o meu estado emocional, porque eu só saio do lugar quando eu admito qual é a forma que eu me encontro. Ah, não, mas eu não estou depressiva. Foi o que a pessoa falou hoje para mim. Eu falei, não, você está sim depressiva. Você não chora à toa, não consegue fazer nada, não consegue levantar da cama, troca o dia pela noite, não consegue dormir, precisa tomar remédio. Você não está dessa forma? Estou. Você está num estado de depressão. E precisa ser cuidado. O choro sai à toa, está fazendo nada e o choro está saindo. Você precisa entender o que o seu corpo está começando a falar para você. O que a sua mente tem gritado que você não tem escutado a sua mente. Quando nós paramos para ouvir a nossa mente, ao invés de eu lutar contra a minha mente não silencia, não consigo parar, a minha mente é muito acelerada. Para de lutar contra a sua mente, para escutar o que ela está tentando dizer para você. Ela pode estar dizendo que ela está cansada. A sua mente pode estar dizendo que ela já não aguenta mais aquela situação. E aí é a hora que você precisa parar para se ouvir. E aí, por que eu não consigo evoluir no meu trabalho? Porque eu não tenho forças. Se eu não tenho força, eu não tenho como evoluir. Eu preciso olhar para dentro de mim para eu começar a evoluir no meu trabalho também. E vocês vejam, a Mary Kay, ela pode fazer com que você siga, né, e alcance vários patamares. Você tem consultora, você tem diretora, tem vários lugares que você pode estar. E por que não almejar um lugar desse? Pô, eu não consigo. Por que você não consegue? Você já parou para se perguntar por que você não consegue? Por que eu não me esforço para eu chegar na parte de diretoria? É muito difícil, Regiane, mas qual é o difícil que você quer enfrentar? Porque existe o difícil de eu não ter o dinheiro para comprar o que eu quero. Existe o difícil de eu ir para o restaurante e eu ter que comer só frango frito, eu não posso pedir um camarão, porque eu não consigo pagar o camarão, porque o camarão é 150, o frango frito é 60. Qual é o difícil que você quer? Cada um precisa escolher qual é o seu difícil. Não é melhor eu continuar num difícil, mas eu conseguir comprar o meu camarão, do que eu estar sempre comprando lá um frango frito, que é o que o meu dinheiro alcança? Qual é o difícil que você quer? Eu trabalhei numa empresa há 10 anos, eu fui corretora, coordenadora e superintendente de vendas. Não tinha mais para onde eu ir. O que eu fiz? Eu fui abrir uma dor de cabeça, eu fui abrir a minha própria imobiliária. Hoje eu entrei para um novo desafio, né? A parte de mentorias. Porque eu dou mentoria dentro da parte imobiliária e mentoria fora da imobiliária. Qual é o difícil que você quer escolher? Ah, eu não vou conseguir fazer tanta coisa. Por que você não vai conseguir fazer tanta coisa? Se você começar a se organizar, você consegue fazer. Qual é a dificuldade? Qual é o valor que você quer fazer todo mês? R$3.000? R$3.000, quanto que eu preciso vender por dia? Entre 120 e 150 reais? Qual é o difícil que você não quer enfrentar? Porque cada um tem o seu. Qual é o difícil de eu não arrumar todas as tomadas da minha casa e eu ter que ficar usando a outra lá fora, que eu tinha que usar essa daqui para arrumar o meu cabelo? Um exemplo. Entende? Que nós vamos deixando as coisas para lá. Qual é o difícil de eu chegar e trocar logo aquela lâmpada que está quebrada, mas não, eu fico no escuro? Qual é o difícil? Você entende que a gente vai deixando pequenas coisas para trás e quando a gente olha, já tem um arsenal de coisas lá atrás que a gente já nem identifica. Nós acabamos sendo um quarto escuro ao qual, quando a gente olha, abre a porta, fala:
Ah, não vou mexer nisso daí, não. Fecha de novo. Só que uma hora precisa limpar o quarto. Precisa limpar o quarto. Aí eu vou, abro a porta de novo do quarto, eu vejo aquela bagunça dentro daquele quarto, e aí eu falo, não, não vou mexer aqui, não. Eu vou fechar de novo a porta do quarto. Isso é eu olhando para dentro. Eu não tiro todas as bagunças, as peças ruins que continuam aqui dentro. Aqui dentro tem as tristezas, as mágoas, as frustrações que eu sofri e que eu não consigo retirar. Logo, eu não consigo entrar para ser uma boa profissional no meu trabalho. Eu vejo as pessoas se dando bem, entram depois de mim, evoluem e eu não saio do lugar. Por quê? Porque eu não quero mexer no quartinho. E hoje eu estou aqui para convidar vocês a mexerem nesse quartinho com todo carinho, com todo cuidado, com todo amor. Não com julgamentos, mas sim para fazer com que você tira aquele papel, a gente vai olhar, esse papel aqui serve para alguma coisa? Não, não serve, então vamos jogar fora. Essa caixa aqui, dá uma olhada. Essa caixa aqui serve para alguma coisa? Não, não serve. Então vamos jogar essa caixa fora. Quando a gente vê, a gente já está conseguindo entrar dentro do quarto, a gente começa a enxergar a beleza que o quarto tem e não estava enxergando mais. E assim, no nosso trabalho, ele vai começar a evoluir também. Porque eu sou o reflexo do lado de fora, aquilo que eu estou dentro. Se eu estou toda detonada pelo lado de dentro, logo eu não consigo evoluir do lado de fora. A nossa parte emocional, ela anda junto com o nosso profissional. Se eu não sei lidar com o meu emocional, logo no meu trabalho eu também não vou conseguir lidar com ele direito. Por quê? Porque eu tenho muitas amarras. Logo eu vou ter o medo de vender. Logo eu vou ter o medo de oferecer. Por quê? Porque alguém falou para mim, não, não quero. Aí eu tenho medo do não. Eu tenho medo do não e um não instalado dentro de mim com sucesso, que se uma pessoa falar não, eu já não consigo fazer o restante das vendas. Aquilo ali já treme o coração, já dá um medinho, já dá um friozinho na barriga. Por quê? Porque eu recebi um não. Mas tem como ressignificar esse não. E quando eu for para o próximo e ele disser não, para mim falar, tá tudo bem. A minha meta era ter 90 não e 10 sim. Então, eu vou atrás do sim. E aquele não, ele não vai me doer. Por quê? Porque eu preciso evoluir, eu preciso ter sonhos, eu preciso tirar os sonhos da gaveta. Eu preciso começar a fazer com que eu venha evoluir. E sou eu que preciso evoluir, não é as outras pessoas. Aí falar, mas se meu marido mudasse, se meu filho mudasse, se minha nora mudasse, ninguém precisa mudar, a não ser você mesmo. Quando você muda, tudo ao seu entorno muda. Tudo começa a fazer sentido. Mas para isso, eu preciso dar o primeiro passo. E olha que nós estamos hoje no dia 6. Nós temos 365 dias. Passou só 6 até o momento. Ainda tem o restante de todo o ano para você conseguir evoluir, para você começar a olhar para você com outros olhos. Lá no meu Instagram, hoje, eu até postei relacionado a isso, ao você olhar para o seu emocional. É tempo de todo mundo começar a olhar para o emocional, porque as pessoas estão ficando muito doentes emocionalmente. Logo, elas não estão conseguindo evoluir, não estão conseguindo sair do lugar. Então, eu quero convidar vocês para estarem participando da mentoria. Eu não sei se a Letícia quer falar daqui para frente, de que forma que a gente pode estar passando para vocês. Meninas, a Regiane, né, é uma profissional que ela tem, né, os seus mentorados, e foi como eu falei anteriormente, né, nós como diretoras, nós temos muitas funções, né, além da nossa vida pessoal, aqui a gente trabalha como consultora, a gente inicia novas consultoras, a gente acompanha as consultoras também que já estão, né, claro que a gente quer, né, ajudar todo mundo, mas tem, em alguns casos, que a gente precisa ter profissional para nos ajudar. Quando eu comecei na Mary Kay, eu tive medo de fazer minha transição de carreira.
Eu sou pedagoga de formação, era concursada pública. Eu lembro que eu fiz até uma ferramenta também com um profissional. Eu participei de um curso de empreendedoras de 3 meses, que a minha diretora montou na época. Depois eu fiz o curso, me formei, veio Rebeca, vieram outras diretoras também fazendo. Hoje, Patrícia Petroli, Renata Amadeu, né? Todas que são diretoras, Mari Rocha, todo mundo que é assim forte na Mary Kay, a gente passou por esse programa de desenvolvimento que era trabalhava medo, trabalhava crença. Eu falava assim, eu quero ser diretora. Mas eu lembro que eu fiz ferramentas mas o porquê? E o porquê? E o porquê? Até chegar no real objetivo, que era o que eu queria. Então, às vezes a gente fala assim, eu quero isso esse ano. Mas por quê? Por quê? E a gente precisa ter um profissional para nos ajudar e para, às vezes, trabalhar com essa nossa instabilidade, né? Porque a sua diretora, ela está cuidando de outras 100 pessoas, 50, 200, dependendo, né? Se for da minha unidade, gente, coitadas da minha unidade, não dá para dar uma atenção tão profunda para todo mundo. Então, eu passei, né, para a Regiane, características do negócio, um pouco das características de vocês, né? Tivemos conversas também, algumas diretoras conversaram, e ela montou, né, um plano de 12 encontros, né, um curso, que quem tiver interesse, eu acho que a gente pode fazer assim, eu posso pôr o seu contato no grupo, e aí quem tiver interesse, você manda uma apresentação. Uhum. Deixa eu só passar para elas. Olha, lógico que eu montei, né, uma projeção, mas quando eu começar a escutar cada uma, a gente pode ir arrumando isso para que todas venham. Por quê? O meu interesse é que vocês consigam, não vai ser só para Mary Kay essa mudança. Essa mudança vai ser uma mudança de vida, uma mudança interior, que vai melhorar relacionamento com o marido, relacionamento com a mãe, relacionamento com o pai, relacionamento com as outras pessoas e um melhor relacionamento com você mesma, certo? Por quê? Porque nós vamos abordar desde a raiz. Por quê? A mal que a gente precisa ser o quê? Arrancado de onde? Da raiz. E é de onde eu começo. A minha mentoria, ela começa pela raiz. Então, nós vamos tirar aquelas raízes que estão velhas, secas, e vamos começar a colocar adubo novo nelas. Vamos começar a melhorar o quê? Tanto a parte de autoestima, autoconhecimento. Eu coloquei algumas coisas aqui, ó. A identidade e autoconhecimento, inteligência emocional nas vendas, medo, rejeição e julgamento, comunicação emocional, alto valor e precificação interna, técnicas de venda para Mary Kay, gatilhos mentais, disciplina, constância, bloqueios com crescimento, metas e planos de ação. Mas, fora isso, nós vamos trabalhar a sua criança interior, nós vamos trabalhar a sua ancestralidade, a gente vai trabalhar as suas raízes, nós vamos trabalhar quais são também a parte dos sentimentos primários, para você entender os seus sentimentos e aprender a lidar com você mesma. Você vai aprender a se escutar. Por que eu estou assim hoje? O que eu estou sentindo? Por que hoje eu estou respondendo todo mundo de uma forma mais grossa? Você vai ter o estalo para que isso venha a acontecer e você conseguir o quê? Se policiar e dar uma segurada em você mesma. Olha, fulano hoje me irritou. Por que você permitiu que outra pessoa viesse a te irritar? Porque as pessoas só fazem algo conosco quando nós damos permissão. E aí vocês também vão aprender a não dar permissão para as pessoas pisarem em você. Então, tem todo um compilado, não só a venda, mas a parte emocional de vocês, para a gente estar conseguindo aí fazer novas mulheres para 2026, para serem pessoas completamente diferentes. Eu não sei se a lei, se eu passo valores, se elas me chamam no PV, de que forma.
Ah, você que sabe, Regiane, acha... Eu tinha passado para ler um valor. E aí ela falou, mulher do céu. Mulheres, vamos lá, nós precisamos aprender a investir em nós, certo? Precisamos. O curso ele vai levar 3 meses, a mentoria vai ser 3 meses, uma vez por semana, fora que a gente vai estar passando o exercício para você estar fazendo aquela semana. Então, durante 3 meses, vocês terão o meu acompanhamento junto com vocês para a mudança de comportamento de vocês, para você aprender a lidar com você mesma. Esse curso, geralmente, ele tem outro valor, né? Eu passei para ela os valores e ela falou, não, mulher, pelo amor de Deus, mas e a forma de pagamento, como é que vai ser? E eu resolvi entrar no propósito. No propósito. Então, eu coloquei, estava 1.490 para fazer em grupo, né? A parte em grupo. Eu acho que vai ser muito interessante a gente estar fazendo em grupo. E aí eu resolvi, então, baixar para R$ 999 para vocês pagarem em 5 vezes. 5 vezes de R$ 200. Se vocês falarem para mim que não conseguem fazer isso, eu quero lançar um desafio com vocês em questão da parte da venda da Mary Kay. Que você, na primeira semana, você já vai ter esse dinheiro para fazer o pagamento. Da forma que nós vamos começar a trabalhar, da forma que nós vamos começar a conseguir mudar a mentalidade de vocês, eu duvido que você não vai conseguir. Você só não vai conseguir se você não fizer aquilo que for falado para você fazer. Então, eu deixo aqui para você dividir, a gente pode dividir tanto no Pix quanto no cartão. Então, não tem mais desculpa, certo? A gente divide em 5 vezes de R$ 200 e vamos mudar essa história de vocês, vamos abrir a mente, vamos tocar o terror na cabeça e o terror na Baixada Santista em questão de vender Mary Kay. Não só ali na Baixada Santista, como agora tem uma de Curitiba aí, ó, que eu trouxe para vocês. Passo a palavra para você, Lê. E aí, você pode estar passando o meu contato, elas entrarem em contato comigo. Vamos conversar, não falar, para mim não dá. Eu não consigo, gente, tira essa palavra eu não consigo do vocabulário. Você consegue, você só precisa abrir a mente. E vem comigo, porque a gente vai abrir essa mente de vocês e a gente vai mudar essa história para esse ano. E precisa, né, Regiane, ter esse valor focado no autodesenvolvimento, no crescimento. A gente tem um seminário aí da Mary Kay, o valor, né, é R$500 para 2, 3 dias. E se você for ver isso perto de outros eventos, é muito conta, porque aí as coisas, né, estrutura e tudo mais. Então, as palestras, o quanto você se desenvolve, gente, isso não tem preço. E às vezes a pessoa fala, R$200 no mês. E aí quando você vê, a pessoa comprou bolsa, sapato, saiu, comprou umas coisas nada a ver e continua reclamando, e continua não tendo resultado, e continua... Então não é melhor, né? Quando, né, você falou do valor maior, eu falei assim, Regiane, faz um valor... Né, não gosto de chorar, né? Mas pelas minhas consultoras, pelo meu time, eu vou chorar no valor do curso. Né, as meninas que fizeram, a gente já pagou, né, um valor assim há 10 anos atrás, então imagina quanto que estaria hoje. Mas eu realmente gostaria que essa fosse a primeira turma de muitas, porque sabe que se a gente vem com a parte, né, de estratégia, produto, aula de make, a gente vem com as ferramentas e tem alguém junto com a gente na parte do emocional. Meninas, 2026 é o ano da prosperidade, da abundância. Apostem em vocês. Chega de, né? A gente tem que dar esse basta, e uma hora esse basta tem que acontecer, né? E aí a gente merece, né? Crescer, ter coisas boas, a nossa família merece. Então, esse ano, em dezembro, eu fui para um evento. Eu sou uma pessoa rata de curso. Eu não tenho medo de gastar dinheiro com curso. Eu faço curso e aquele dinheiro, para mim, eu já coloco como meta para ele voltar para mim. Eu acabei de entrar num curso
Estou terminando de pagar um curso de 30 mil reais. Se você não tem coragem de investir em você, não tem como crescer. Eu não vou entrar na Mary Kay para não fazer algo diferente. Eu invisto muito em mim. Eu estou terminando de pagar um curso, não terminei ainda de pagar esse curso de 30 mil reais, eu já entrei em um outro de 20 mil. Por ano, eu gasto uma média, aí eu estou gastando, nesses últimos 2 anos para cá, eu gastei aí uma média de quase 120 mil reais, só de curso. Só de capacitação, só da parte emocional. Esse ano eu iniciei com 20, mas tem mais 5 cursos que eu preciso fazer, que eu quero fazer. Porque eu sei que a cada vez que eu invisto nesses cursos, eu cresço um pouco mais. Então, se eu não tiver coragem de investir em mim, logo eu não tenho coragem de evoluir. Porque para nós evoluirmos, nós precisamos investir em nós. Porque chega um certo momento da nossa vida que a gente chega até aqui. Para eu vir para cá, eu preciso de um profissional para me puxar para eu conseguir vir para cá. E quando eu chegar aqui, eu vou precisar vir para cá e eu vou precisar de um outro profissional. E a cada momento que eu quero subir, eu vou pagar mais caro. Eu vou pagar mais caro para eu conseguir evoluir. Então, eu deixo aí com vocês, cada uma pensar em si, na sua evolução, queira mudar a mente para este ano. Queira evoluir, queira mudar o seu rumo, não só o seu, porque quando você muda, toda a sua família muda junto com você. Mas a pessoa que precisa mudar hoje não é o seu marido, não é o filho, não é ninguém. A única pessoa que precisa mudar é você, porque a partir do momento que você começar a se olhar com outros olhos, logo tudo muda na sua vida também. É isso. Perfeito. Obrigada, viu, Regiane? E eu queria finalizar, meninas, colocando aqui uma música que vocês pensassem mesmo nos sonhos de vocês, fizessem esse cartaz de metas, chamassem a Regiane e fechem esse ano sendo parte aí, né, da pequena porcentagem de pessoas que são realizadoras. Tá dando eco, né? Essa música é antiga, a gente trabalha em alguns eventos da Mary Kay, mas eu acho que para fechar a reunião é perfeita. Dá para ouvir? De você. Você consegue ouvir? Tá mais ou menos. Nossos sonhos, a gente é que constrói. Campeão, quem sabe canta, vencedor, Deus dá asa, faz teu voo. Eu vou colocar para vocês no grupo. Bom, meninas, tá dando eco aqui. Estou ligando os dois, né? Tá dando eco aqui, gente. Mas escutem essa música hoje ou quando vocês forem fazer o cartaz de metas, porque é do fundo do coração o que nós, diretoras, líderes aqui, desejamos para vocês nesse ano de 2026. E quem puder agora abrir a câmera para a gente tirar uma foto
né, para a gente registrar quem ficou até as 9 horas da noite aqui na reunião, que merece mais do que nunca. Quem está assistindo esse gravado também, que eu estou gravando, né, ficou aqui 1h30 com a gente, merece muito fazer um 2026 especial. Daí que eu vou tirar a foto daqui. Sorrindo! E é isso, gente. Parabéns, viu? Cartaz de metas até dia 10. Manda mensagem para a diretora para falar no individual. Chama a Regiane, ouve a música. E a nossa próxima reunião volta para segunda-feira, tá bom? Vai ser segunda-feira e a gente vai falar aí de produto, né? Vai falar, mas todo mundo já tendo a sua meta diária, a meta do ano. E aí a gente já começa também amanhã nos grupos, ó, colocar as ações para todo mundo bater essa meta diária, certo? Beijos, boa noite. E quem precisar pode me chamar. Boa noite, obrigada, Regiane. Parabéns, meninas. Obrigada, viu?